Como foi que você chegou nesse lugar lindo, senhor Érico? Bom, eu e meu pai, a gente passou, é o final de uma estrada, no alto da serra, né? Então aqui a gente está a 1.000 metros de altura. Você comentou comigo que às 4 da tarde tem um vento, se tiver interferência é isso, é a brisa das 4 horas da tarde. Vento das 4. Um executivo que largou tudo para ser empresário, mas num ramo que, olha que interessante aqui, ó, aprecie com moderação, no ramo de queijos e preparos especiais. Fala um pouco pra gente. Maturação, né? Maturação. Aprecie com maturação. Bem, então vamos trabalhar. Se é que isso é trabalho. Pode chamar isso de trabalho, Nicolau? Esse trabalho está maravilhoso. Esse trabalho está maravilhoso. Bem, meu nome é Ítalo Pinha, sou da ITT, Nicolau Ramalho, da Nombic, e hoje nós recebemos, agora, né, o senhor Eric Collier, pronunciei correto? Certo. Tá, proprietário da empresa, do local chamado Pé do Morro. Muito obrigado por receber a gente, tá bom? Imagina, é um prazer. Como foi que você chegou nesse lugar lindo, senhor Eric? Bom, eu e meu pai, a gente passou procurando sítios, né? A gente ficou um tempo, né? Acho que um ano a gente foi visitando lugares, mais ou menos num raio, sei lá, de 100 quilômetros de São Paulo, né? Lá de Cabeúva e tudo. Até que a gente achou esse lugar, uma vista fantástica, né? A gente se apaixonou por aqui. E é o último local da estrada, né? O que é mágico isso. É super especial aqui, né? Porque é o final de uma estrada, no alto da serra, né? Então aqui a gente está a 1.000 metros de altura, sem vizinhos aqui, né? Então tudo super calmo, super gostoso. Tem esse vento, essa brisa. Sim. Que não Você comentou comigo que às 4 da tarde tem um vento. Se tiver interferência é isso. É a brisa das 4 horas da tarde. Vento das 4. Vento das 4. E aqui é isso. Você sempre tem essa brisa e no final do dia a brisa fica um pouco mais forte. Que legal. Então é uma delícia para dormir também, né? E você? Você era um empreendedor ou era um executivo que largou tudo para ser empresário, mas num ramo que, olha que interessante aqui, ó, aprecie com moderação, no ramo de queijos e preparos especiais. Fala um pouco pra gente. Maturação, né? Maturação. Aprecie com maturação. A gente fez uma brincadeira com alguns postais, né? Então cada postal desse é um queijo diferente nosso e com uma mensagem, né? Esse do Lua. É verdade, cada um tem uma mensagem. Bactérias apreciadores selecionados, que bacana. Então, isso aí é a nossa mente criativa, que é o Rodrigo, meu você cunhado. Você era um executivo? Conta pra nós. Bom, sou formado em administração, cumpri o script do administrador, né? Entrei numa multinacional, programa de trainee, passei 6 anos nessa empresa, 4 anos aqui no Brasil, 2 anos na matriz. Alemanha. Na Alemanha. Eu morei por 2 anos em Munique. E enquanto eu estava morando lá, eu senti vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Criar um produto mais concreto, palpável, né? Produzir de fato, né? Como esse daqui. Como esses queijos. E para a economia real, né? Tem essa brincadeira até do mercado financeiro e a economia real. Né? É muito legal isso, né? Assim, é diferente do trabalho que eu tinha. E, bom, senti vontade de aprender um pouco sobre isso e fui morar em fazendas, né? Eu falei, deixa eu passar um tempo morando em fazendas para aprender na prática. Isso quando você voltou da Alemanha? Isso quando eu voltei da Alemanha. Eu pedi demissão, saí do meu emprego e daí eu morei numa vinícola na Argentina, fiquei 2 meses lá na colheita, fazendo vinho, né? Prensagem, fazendo os vinhos. Depois voltei para a Europa, fiquei mais 1 mês numa queijaria biodinâmica no sul da Alemanha e depois 2 meses na Suíça. Quem te chamou de louco nesse processo? De deixar de ser um executivo? Algumas pessoas me chamaram de louco e confesso que eu não tinha muito argumento para rebater. Sim, eu sou mesmo. Mas esses trabalhos, né, foram quase um ano isso. Eu estive trocando um trabalho, vida e o aprendizado. Então não era trabalho físico, era trabalho braçal. Eu emagreci pra caramba, né? Na Suíça. Fazia ordenamento.
O leite ia pro tacho. Que hora você acordava? Fazia o queijo. Não era tão cedo. Você acordava às 6 da manhã. Não é tão cedo. Mas realmente aqui no Brasil o produtor rural ele acorda muito mais cedo do que isso. Até porque o sol já está muito alto mais cedo, né? Lá eu morava com uma família, inclusive fui visitar eles mês passado. Bacana. Morava com uma família, a Karen, que era a mãe, saía, ia trazendo as vacas, eu no curral ia organizando as vacas, fazendo a ordenha, e aí colocando o leite no tacho. Enquanto estava fazendo a ordenha já começava a aquecer, já começava a fazer o queijo. Arroz de ordenha, escapar, queijo, e a gente acabava de tarde. Depois ia fazer os outros serviços, né? Tinha que descer, aí isso a gente estava 2.000 metros de altura, porque isso é para aproveitar o pasto que nasce nos Alpes, né? No verão. Então a gente fazia ordenha com as vacas comendo essa comida e descia para o vale, para a parte baixa, para cortar o capim para fazer feno, que vai ser a alimentação de inverno das vacas. Então as coisas são super bem estruturadas lá, ficar pensando no leite e queijo o ano todo, né? Não só na época. Como você encontrou essa família lá? Agora deixa eu voltar um pouco. É interessante a gente perguntar até um pouco dessa contextualização até da tecnologia, né? Fala um pouquinho mais como é que, pelo que eu entendi, era uma multinacional de tecnologia, certo? Não, antes. Era química, uma multinacional de química. E o dia a dia, o processo nisso, você ficou quanto tempo mesmo antes de ter essa pivotada de carreira? Fiquei 6 anos, 2 anos nesse meu último cargo, né? De implementação de SAP. Então eu tinha um cargo lá de gerente de projetos. De SAP é um sistema bem complexo e talvez focado em folha de pagamento, Não, inteiro da empresa, era para substituir todos os sistemas. O RP completo. Então a empresa tinha, sei lá, 30, 40 sistemas, SAP, entre planilha de SAP. SAP é um ERP alemão, se não me engano. Exato. Né? Só que eu não era técnico. Eu ia como alguém para trabalhar com as pessoas, trabalhar com os processos. Eu basicamente ia no país onde ia receber o sistema e falava, gente, a gente precisa adequar o processo a esse sistema que está vindo, senão vai travar tudo. Então era meio que uma conexão e uma preparação para poder viabilizar a transição digital, vamos falar assim. Uma transição mais sutil possível. E transição de SAP sempre é uma coisa dura, traumática, né? Tem empresas que quebram isso. Foco, o seu, imagino que você desenvolveu bastante esse lado mais de gestão de pessoas no foco humano, né? De entender qual que é o real objetivo daquela pessoa e talvez até fazer essa comunicação com o time técnico. Você tinha que transportar isso para o time técnico também. A gente tinha que entender se era alguma demanda do país local que era aplicável para o sistema que ia ser global ou não, né? Se a pessoa tinha que, de fato, alterar o processo. E esse não era um trabalho que brilhava nos meus olhos. Então, daí que veio minha primeira insatisfação, digamos, e a vontade de aprender, de testar alguma coisa diferente. Como que você chegou a encontrar essa família na Suíça, que eu queria entender? Foram três sistemas diferentes, né, falando do sistema. Três caminhos diferentes. 3 caminhos, melhor. Na Argentina, eu fui para um site que chama Workaway Foundation, em que é um site que conecta pessoas que estão precisando de mão de obra e pessoas que querem ajudar. É uma plataforma de serviços voluntários, né? Não pago nada, não recebo nada, troco trabalho pela hospedagem, comida, e essa troca, né? Que é o mais... Na Alemanha já foi diferente. Eu entrei no site da Associação das Engenharias, peguei as 10 engenharias, mandei uma carta de apresentação. Batendo na porta. E uma delas me aceitou, a gente começou a conversar, e era uma queijaria biodinâmica, né? Então alguém que já tinha essa cultura de troca, né? Bom, isso foi na Alemanha. E na Suíça foi um outro site específico de trabalhos alpinos, digamos. Porque no verão tem muita demanda de mão de obra nos Alpes, porque isso acontece na Suíça inteira, né? A Suíça alpina, né? É um site que também oferta vagas ou... essas coisas, essa troca, né? Então, tanto gente sem experiência como eu, que bastante vontade de trabalhar, quanto profissionais queijeiros, né? Na época. Eu preciso, Natália chegou aí preciso interromper aqui, porque o cheiro, infelizmente o cheiro
não consegue passar pela câmera, mas se vocês estivessem aqui, eu tenho certeza que vocês iam ficar com inveja. E você ficou longe, ô Nicolau. Olha que sorte que eu dei. Eu vou atrapalhar a Que gravação, sorte que eu eu dei. vou avançar aqui no meio de vocês, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma missão, que isso aqui é um teste de uma alteração, pequena alteração que a gente fez na receita. A gente vai experimentar. Quantos produtos vocês possuem aqui no pé do morro? Ó, eu já vou. Já vai, dá já vai. licença, não vou resistir. Peraí. Aqui, a gente começou... Bom, eu voltei pra cá no final de 2016. E comecei a tocar o projeto, né? Plantei uvas, plantei oliveiras. E daí no final de 2016 que eu comecei a fazer os queijos. E os queijos a gente foi começando bem aos poucos, né? Não era o carro-chefe. Na sua ideia, o queijo já era, mas você começou devagar. Era, mas o que demora mais nesse processo são as oliveiras e as uvas. Sem dúvida. Então a gente Você começa já fez... pelo que demora mais, para depois... Isso você aprendeu lá também. Não, isso acho que é um pouco de Tá. noção. Conhecimento. Que bacana isso. Que bacana. É igual quando você cozinha, né? Quando você está cozinhando, você começa com um negócio que vai demorar mais. E deixa o negócio mais rápido pro final, depois, né? pra Tudo depois. ficar pronto meio que junto. Treinar esse pessoal, aprender, voltar para o Brasil, começar um processo meio assim já calculado, que pelo que eu percebi você já teve essa expertise de colocar o que demora mais primeiro e depois começar a treinar. Hoje eu fiquei sabendo que você tem 10 colaboradores. Como que é treinar todo esse pessoal em toda a linha de produtos que vocês têm aqui? É um desafio, né? Porque é uma empresa pequena, né? Com um produto específico, um pouco mais de nicho, né? Com uma coisa que não tem muito no mercado, né? Então, a gente até tem mão de obra treinada, por exemplo, tecnicamente em fazer queijos, né? Inclusive, a nossa queijeira é a Amanda, que ela é formada em técnica em laticínios. Existe essa formação Existe a que formação. já ajudou muito a contratar. Existe a formação, mas são pouquíssimas. Inclusive, a escola da Amanda é uma escola que descontinuou. É uma escola em São Gonçalo do Rio. Foi descontinuado. Tinha escola estadual, que tinha injeção de redução de pão de açúcar. Tá. Foram poucas turmas, depois eles continuaram. E daí o pão de açúcar Já a vi gente isso tirou acontecer, agora. já vi E é uma pena, porque é uma formação fantástica. O queijeiro, antes da Amanda, né? Era dessa escola também. E a última turma acho que está formando esse ano ou formou ano passado. Mas ficou muito legal esse... Então, eu com conhecimento empírico dos queijos, da produção e todo o orderismo aqui, né? E a Amanda com conhecimento técnico. Então, essa é uma troca, né? Uma dupla que funciona super bem. Foram os duplos. Eu gosto de explorar, veja, a gente usa como sempre pano de fundo a tecnologia e mais especificamente, mais recentemente, a inteligência artificial, né? Então, obviamente isso tem um impacto muito grande justamente no trabalho, né? Na força de trabalho. Deixa eu explorar um pouquinho mais quando você estava antes dessa nova etapa. O que mais te incomodava no processo corporativo, na corporação, no proprietário? O que você falou agora há pouco, o que deixava muito confortável, estava nos olhos. O que mais incomodava para você, tipo, te motivar, inclusive, a falar, não é bem isso que eu quero? É um processo muito burocrático. E quando você tem um processo burocrático, você não enxerga as especificidades daquele processo, Não tem daquele país, não tem né? criatividade. É uma coisa um pouco míope, né? Não vou falar cega, mas é um processo um pouco míope. Que é exatamente o que a gente não quer. Né? A gente fala que a gente faz metade do queijo, a outra metade as nossas características, nosso terroir, a natureza que faz essa outra metade. Verdade. Então, Quantos queijos vocês têm hoje? são 6 queijos. 6? Os queijos foram acontecendo. Desde que eu voltei pra cá, os queijos foram acontecendo. Queijos que faziam sentido na nossa vida. Então, a gente tem queijo e todas duas vão matar por uma degustação. A gente começa... Pode me ensinar? Pode nos ensinar? Claro. Isso não é pra gente, é pra qualquer degustação. São 6? Não. O que a gente faz? Por degustar 2, 3, 4, 5, 6, né? Você sempre começa com sabores mais tranquilos, mais suaves, Tá. e vai caminhando para sabores mais intensos. E finaliza com mais E finaliza com mais intensos.
vale para toda a degustação de vinho, de cerveja, é a mesma. No caso do vinho, tem depois os degustativos, que eu não sei se teriam um análogo aqui. Aqueles adocicados do final, não sei se teria o análogo no caso do queijo. Mas tem. Tem também? Tem. Por isso que eu falei, não, a gente vai respeitando essa intensidade. A gente tem texturas diferentes que isso é muito legal também, né? Não tem uma coisa monótona. Você tem textura, né? Você tem, vai brincando com os seus sentidos, né? Seus cintos. Eles têm um sabor diferente, todos eles têm um aroma diferente. Eles têm um tato diferente, mais duro, mais macio. A casca com textura, a casca sem textura. Cremosidade. Então, tudo isso tem um papel importante na degustação. E a gente vai caminhando, vai evoluindo em intensidade, e no final, geralmente a gente acaba ou com um queijo que é o mais forte nosso, que é o piazinho, que é esse das bactérias selecionadas, Tá. ou com o quark, que é um queijo cremoso, fresco, mas com uma acidez super presente. Vocês aqui também fazem harmonização com os vinhos? Isso aí é o básico, né? É o básico para tu, né, senhora? É o básico para tu. É o básico no nosso ramo aqui, no nosso negócio. Então, deixa eu explorar um pouquinho mais a questão do trabalho e tecnologia. Voltando o... Então, o que você comentou foi o que eu costumo falar da esquizofrenia corporativa até, né? Porque, às vezes, quando você fala de burocracia, né? Você fica tão preso num playbook, num manual que tem que seguir aquilo ali, e às vezes a politicagem ou a política interna também, você ter que apontar alguns processos que talvez seriam melhores de outra forma, e isso não é possível por causa da política interna, então por causa da rigidez dos manuais, e aí eu acabo chamando isso da esquizofrenia corporativa. Isso era então o que você mais te incomodava para conseguir fazer o que você queria fazer, era mais ou menos isso? É assim, as pessoas falam que eu tive coragem, né? Você parece normal, assim, convencional, você não é, né? Largar tudo para virar trainee, realmente não é para poucos, é para poucos. Esse é o ponto. Assim, tem um quê de coragem, mas tem outro quê de planejamento. Porque assim, se eu posso colocar na ponta dos lápis, não, financeiramente não pode ser feito, mas no final da empresa, aí, vai ter um cargo legal, né? Na Alemanha. Então, é isso. Agora, pensar em se jogar nesse negócio. Trabalhei com coisas que eu gostava, trabalhei com vinho, me apaixonei. Já gostava, né? Já gostava de Trabalhei, vinho. me apaixonei. Trabalhei com queijo, me apaixonei. Vamos ver o que dá aqui. Você também é um sommelier, então? Não sou um sommelier, Mas chega ali. Mas sim, eu sempre gostei muito de comer, de cozinhar, de experimentar. Então eu estou trabalhando com sabores aqui, né? Seja sabor do queijo, sabor do vinho, Sim. sabor do dois. Sim. E isso na corporação realmente a gente sempre fica muito limitado sobre como experimentar, né? Porque você não pode ousar qualquer limite ou custo que está dentro de uma corporação. A gente até sempre tem aquele conceito que eu gosto de falar da caixa de areia. Você vai fazer uma inovação dentro de uma corporação, você tem que fazer dentro de um ambiente controlado, que se algo der errado, não vai prejudicar o core business, ou então um outro conceito, mas também dentro de caixa de areia, é que é um ambiente seguro para você poder brincar, usar, né? Nitidamente você já tinha um perfil empreendedor dentro da corporação. E se essa ambição, essa vontade de ousar, de tentar coisas novas, é típico do empreendedor. Você já tinha essa percepção de empreendedorismo lá dentro, ou realmente aconteceu ao acaso? Não tive essa percepção, né? Mas e eu acho que é legal isso que você está falando da tecnologia, a gente pode exemplificar agora, né? É isso que ele está buscando. Então agora que a gente está com começo, né? Era eu, o Ronaldo que acabou de passar aqui, né? Meu pai, éramos nós três que tocávamos. Aos Não pouquinhos o tinha um negócio foi. queijeiro. Não tinha. É queijeiro que fala? Queijeiro. Não tinha. Não tinha essa Pessoal estrutura. hoje. Então, conforme a gente foi crescendo,
a gente teve também ter padrões, né? Definir padrões, definir processos. Então isso foi acontecendo. Você tem um IRP aqui? A gente tem um Tem. que usa super mais simples, né? Que a gente usa para faturar, emitir boleto, né? Sim. Não usa. Não usa um SAP Não é um da SAP, vida, mas você não- Você não implantou um SAP aqui. Não, mas eu já tenho um sistema de faturamento lá, outro sistema aqui. A gente tem nossos controles de Excel, já temos alguns sistemas, né? sistemas. Alguns sistemas acontecendo. Mas isso que você está falando é perfeito, porque realmente é natural que toda empresa, quando no começo é erro e acerto, né? E a gente vai testando e vendo o que funciona, mas a partir do momento que ela começa a crescer e ganhar corpo, você precisa ter o procedimento até pela qualidade. Como é que você vai repetir essa maravilha de queijo se você não tiver um procedimento muito rígido, específico de como fazer, produzir isso, né? Eu falei que a gente mudou o procedimento do pão de queijo, né? Receita. Sim. Estamos aqui experimentando uma mudança que a gente fez. Tá uma delícia. Então, tudo isso, a gente precisa... Ele é diferente. O que ele tem diferente? Assim, eu sei que ele é diferente, mas eu não sei explicar a diferença Além de dele. queijo. Além de queijo, exato. Qual que é a diferença? Bom, os queijos são nossos, né? Além então, de queijo de verdade. além né? de queijo, Além por de que esse pão de queijo eu gostei é dessa- diferente? essa provocação diz muito. E além de queijo, que é diferente. bom, vai bastante queijo, né? E a gente usa o quina, que é esse queijo aqui, que é um queijo mais macio, super maleável, que abre, inclusive, a nossa tábua de degustação, igual eu estava explicando. Ele abre. Esse é o quina, que é esse primeiro aqui. Eu vou estender a tábua para o senhor. Obrigado. Pode colocar próximo aqui. Deixa aí próximo. Deixa eu provar o quina também. Continuando. Então a gente usa ele para dar o corpo, né? A gente faz pizza aqui também, a base da pizza é o quina. E a gente fala que a gente tempera com piazinho, que é um queijo mais forte nosso. Então ele é feito com quina, mas temperado com piazinho. Tem pedaços de piazinho no meio, inclusive a gente não mexe tanto a um massa com bivarietal, piazinho. é um pão de queijo bivarietal. Então ele tem um sabor de queijo, tem um sabor não intenso, né, mas um sabor marcante Um sabor de queijo. marcante. Que é isso que a gente quer, imagina, você vem para uma queijaria, né? Você não citou o nome dos seis queijos. É o piazinho, quina, Começa com lua. lua primeiro. É um queijo mofo branco, macio e suave. Ok. Depois a gente vai pro quina. É esse daqui, o Lua? Não, o lua não tá aqui na nossa tábua. De natureza. Um cachorro estranho. Esse é aquele. Então, você estava comentando, começa com lua. Só esses aí são de anos. Vou começar do certo. Que susto. Bom, a gente começa com lua, que é o nosso queijo de mofo branco. É um queijo jovem, macio, suave. A gente parte pro quina, que é esse segundo que é esse queijo que a gente Vai experimentou aqui. Tá. A gente vai acentuando com quina. A melhor forma de falar que é o queijo que eu desenvolvi outra coisa, esse queijo de manhã. Fantástico. Seu lanche. Depois vai pro granito, que é esse queijo aqui. O granito é um queijo mofado, com ovos da nossa câmara de maturação. Então tem alguns tipos de mofo, né? Não é um mofo só na casca dele. Depois a gente vai pro piazinho, que é esse queijo mais forte que eu falei. E é super interessante porque o piazinho e o granito, eles são a mesma massa. Mas eles passam por dois processos de maturação. E não é só o tempo, é o processo de maturação. O granito, ele é casca mofada, então a gente vai virando ele na tábua até ele ganhar essa cobertura de mofo. E o piazinho a gente escova, a gente vira na tábua e escova a casca dele com água com um pouquinho de sal. Então ele não vai mofar. E eu vou dar condição para se instalar uma bactéria, chama Brevibacterium lineens, que é a bactéria que dá um sabor característico para ele. Esse é o quarto queijo. Esse é o quarto queijo. Vamos lá, quinto queijo. Depois a gente tem o sol, que é o nosso queijo maior, né, que é esse queijo aqui. São peças de 8, 10 quilos que maturam por bastante tempo. Fantástico. Esse assim, se fosse explicar um estilo, são queijos de montanha. Então, um queijo tipo um gruyère, um comté... Prove o queijo de montanha dele, senhor Nicolau. São esses queijos. E o sexto?
No sexto é o Quark, que é o queijo cremoso, que a gente usa para passar no pão, ele tem bastante acidez, né? É um queijo super interessante para combinar. Geralmente, falando de harmonização de novo, geralmente a gente harmoniza a gordura do queijo com alguma acidez da bebida, por exemplo. A gente toma queijo com vinho branco, queijo com vinho rosé com alguma acidez. No caso do Quark, ele tem uma acidez. O processo fermentativo dele, ele consegue harmonizar a acidez do Quark com uma gordura de uma charcutaria. Fantástico. É super legal, super interessante. Essa harmonização. E a gente usa bastante ele na cozinha também, porque é um queijo que, além de dar a cremosidade pro prato, ele nessa acidez torna o prato interessante. Você segue, gosto de falar em produção para exportação? Não. Exportação? Não. Não, mas assim, nossos queijos, queijo é um produto de nicho, assim, né? Queijo que a gente Sim, faz. ele é bem específico, bem especial. Então, se tem uma loja de queijo em Brasília, em Goiânia, no Rio, e é uma loja de queijo que quer ter variedade, quer ter o nosso queijo. Mesmo a nossa produção, não é que a produção chegue em Brasília, não é isso. Aqui é uma loja específica lá em Brasília Que compra o nosso deseja, queijo compra. porque... Sim. Na Europa você vê muito isso, né? Certos produtos não chegam a serem exportados porque não deixam. Os petit villages não conseguem exportar, não é porque não tenha quem queira ou quem compre, é porque o pessoal local já consome e tem esse apreço, né? Aqui o Brasil está começando a ter esse apreço. Quase que não faz sentido, assim, não precisa exportar. Para que eu... Quem quiser tem que vir aqui. Quando a gente tentou marcar o primeiro compromisso contigo, a gente teve um problema absurdo de agenda, e uma dessas agendas eram os campeonatos, as competições. Então conta pra gente um pouco disso. Bom, foram duas dificuldades. Depois... a gente teve algumas, mas todas provando que o negócio está acontecendo, está em movimento. A mais recente, que aconteceu esse final de semana passado, era uma competição aqui que chama Mundial do Queijo do Brasil, que é organizada por uma entidade que chama Sertão Brás, né? Eles organizam esse prêmio, acontece aqui em São Paulo, no coração de São Paulo, no Cariaciba. E foram inscritos 1.900 queijos, sendo que 200 eram queijos de fora, né? Então, tem queijo francês, suíço, México, vários países. E o resto era queijos nossos aqui. Eu fui jurado nesse concurso que aconteceu na sexta-feira, no julgamento, e eu inscrevi nossos queijos para serem jurados também. Então, isso já para tirar qualquer dúvida, assim, eu sou jurado das categorias que eu não escrevi queijo. Evidente. Isso traz algum problema para mim, né? Porque... Conflito, né? Não é conflito. É que os queijos, esses queijos, e a gente tem queijos de uma variedade grande, né? Acabam ficando, para mim, categorias não tão interessantes quanto essas daqui, entendeu? Mas tudo bem. Então, na sexta-feira, que era o nosso dia de gravação, eu estava sendo jurado lá de manhã, começou às 7 horas da manhã, eu falei, não vai dar tempo, deixa eu focar no que eu estou fazendo aqui. Pra gente conseguir esse momento quase uma mistura de trabalho com happy hour, né, Nicolau? Não, pra mim é 100% prazer aqui, zero trabalho. E lá a gente ganhou 2 prêmios com o quina e o sol. O quina é esse queijo que eu fiz para mais suave, né, para ser Pro café da manhã? No meu café da manhã. E o sol, que é o queijo mais maturado, o sol ele tem uma característica legal também, né? A gente faz ele para guardar leite. Uhum. Então a gente faz ele quando a gente tem abundância, excesso de leite. Que bacana. Então a gente faz, ele vai para nossa câmara. Essa peça que a gente está comendo, ela está com 5 meses de maturação. Mas a gente já tem peça dele com 18 meses de maturação. Então você pega um produto super perecível e guarda numa prateleira. E ele tá lá. E ele vai melhorando. melhorando. Demanda muito trabalho também, mas vai melhorando. Então, nesse último concurso, o Sol e o Quina, os dois ficaram com uma medalha super ouro, né, que é uma categoria acima do ouro. E o Quina e os 15 mais bem avaliados do super ouro são classificados por um júri técnico, né? O resto, todos os queijos ganham medalhas, né? Então, depende da classificação, que é o queijo competindo com ele mesmo, ele ganha uma medalha de bronze, prata, ouro ou super ouro.
E o Kina não, ele foi para essa seleção dos Do 15 super ouro, do melhores super ouro, e na classificação, e ele ficou em nono. Então ele ficou em nono colocado geral dessa... no meio de 1.800 participantes. Exatamente. Muito bacana. Hoje, né, hoje você tem, eu percebi na hora que eu cheguei, a opção de inúmeros produtos, além do queijo. Vocês produzem também doce de leite, o que mais? Bom, produzimos doce de leite, manteiga, e são produtos que fazem sentido, né? Então, se a Estão gente conectados, né? estão Na nossa conectados. tradição. Na nossa Então, tradição. o doce de leite e a manteiga são conexões diretas. Aí você entra no pão de queijo, que também é uma conexão direta, né? Queijo. Aí você tá comendo um queijo, você põe o pão. A gente também faz pães aqui. Agora a gente recém inaugurou essa cozinha, que não é uma cozinha de restaurante, mas é uma cozinha de suporte de produção. A gente começou a fazer antepasto, que vai com pão, que vai com queijo. Começamos a fazer sorvete de doce de leite, com crepe de leite. Eu acho que eu vou querer provar esse, viu, Então as Érico? coisas vão acontecendo e não é nada tão planejadinho, mas são coisas que fazem sentido, né? O negócio vai Fazendo evoluindo. um episódio recente do podcast com a Ana Flávia. Na verdade, eu vou até reorientar um pouquinho aqui. Na verdade, fazendo referência à experiência que a Ana Flávia trouxe no episódio, na verdade, você produz e fornece experiências. Desde o momento que a gente sobe, estaciona o carro e passa pelas oliveiras ali, sobe, começa a subir o pé do morro e entra na casa, observa os produtos até aqui do lado de fora, e tudo isso conectado, né, concatenado, você está vendendo experiência de uma ponta a outra o tempo todo. Não dá para filmar, não dá para câmera pegar, mas enquanto a gente está conversando, seus clientes estão passando aqui, estão te cumprimentando, né? A ordenha está acontecendo, eu ouço o barulho da ordenha, eu vejo que chegou um cliente, então você está ligado o tempo todo em tudo que está acontecendo aqui. E me parece que são clientes fidelizados. Desse jeito que você faz, ficam todos fidelizados, né? Difícil não voltarem, né? E deixa eu comentar esse negócio de experiência, né? Eu essa palavra. Eu evito ao máximo, né, usar, sei lá, algumas palavras que adjetivam o nosso negócio. E a experiência é uma, porque você está sentindo a experiência. Uhum. Se eu começar a forçar essa palavra, qualquer um usa, né? Aí você está em algum lugar, não oferece, mas que não oferece uma experiência real, você fala de experiência. Ele defasa a palavra. Ele causa um defasagem. Sim. Então, assim, por exemplo, outras palavras como artesanal. Artesanal já é uma palavra apropriada pela indústria, né? Então, começa com os pequenos produtores, isso passa, né? O cara, não, é interessante ser artesanal, então vamos ser artesanal também. Sim, sim. É interessante ser gourmet, né? Imagina, gourmet é uma palavra que nem hoje em dia é super banalizada, né? Então são palavras que vão perdendo seu sentido, vão ficando banalizadas. Você tem esse apego? Eu tenho esse apego com palavras, o uso cirúrgico da palavra, isso é verdade. Bem, o que nós tivemos aqui foi, até agora foram experiências, né? Não teve como. E, de novo, eu percebi os clientes teus, como você fala, um dos seus primeiros clientes, ou seja, eles estão sempre voltando. E aqui a gente funciona muito no boca a boca. Então, tanto no boca a boca físico, né, eu falar para você, quanto no boca a boca virtual, né? Então o Instagram é uma super ferramenta para gente, é uma super ferramenta. E a gente hoje tem, imagina, tem 50 mil seguidores acompanhando a gente, e um crescimento orgânico, nada patrocinado, nada pago, né? Daí funciona porque a pessoa aqui, ela já sabe o que vai esperar. Ela vem através de alguém. E a gente tem um atendimento específico aqui. É super gostoso, mas é do nosso jeito. Sim. Até o mesmo café, né? O café é um café especial que você serve. Muito carinho, muito apreço, a impressão que a gente tem. Que você vê que de uma maneira ou de outra, voltando para o tema de tecnologia, né? Mesmo que seja uma produção rural, você não consegue não utilizar a tecnologia no seu negócio por meio digital, né? A mídia social está aí para você começando porque isso é relevante para a sua marca e para já trazer essa comunicação direta com o cliente final, né? Como se ele estivesse presente aqui. Por isso no final.
dar um exemplo bem do começo. Então, lá na Suíça, como que funcionava? A gente fazia a ordenha. Então, a cabana, nos Alpes, né, imagina, 2 milhões de altura, era uma cabana, tinha a mesa de café da manhã, do lado, assim, você dava 3 passos, você tinha um tacho de cobre, né? Era onde a gente colocava o leite. Dando mais 3 passos para dentro do curral. Uma coisa, assim, que aqui no Brasil a legislação não permitiria. Não permitiria. Mas é isso, a gente fazia ordenha, entrava na cozinha, colocava o leite no tacho, voltava para ordenhar a próxima vaca, né? Aí eu vou fazer um comentário. Esse queijo que é produzido lá dessa forma pode entrar no Brasil? Pode. E o queijo que é Aqui produzido não pode, aqui, não pode. ele não pode ser produzido dessa forma. Irônico isso, né? Bastante. Mas Pra não A gente falar vai, a gente outra vai coisa. escolhendo nossas batalhas, né? Vai Sim, chegar o sim, momento sim, disso. sim. Aí a gente vai fazendo essa ordenha. O tacho é um tacho de 600 litros de cobre. Com o Lá, né? braço, Lá. a gente colocava o tacho em cima de uma fogueira, que era a lenha, e aquecer essa massa de queijo, né? Massa doce. Então a gente aquecia, fazia o queijo e informava ele 52 graus. Então, até tinha um balde de água. A água da torneira é água de Egito, então água de 5 graus, né? Então, com um balde aqui, eu colocava meu braço na água gelada Ia lá para e poder assim, pescar o queijo, pescar. né? Porque A 50 e poucos Porque ele tava graus. quente. outro assunto de legislação, para fazer esse queijo que vocês vêm com o soro, né, até aqui, você faz ou de camiseta regata ou sem camiseta. Uhum. É assim que é lá. É assim que é. Lá. Então, muito bem. Pegava lá o queijo 52 graus e informava em formas grandes. Cada peça de queijo, a gente ordenhava 400 litros e fazia 3 peças de queijo. Então, cada queijo tinha 3 litros, mais ou menos. E aí, quando a gente fazia o queijo, a gente fechava a porta. Para não esfriar, para ter uma boa fermentação. Porque depois que você fez o queijo, as bactérias vão começar a Começar a trabalhar, vão atuar. consumir a lactose, que é o açúcar do leite, e vão criar outros compostos ácidos dentro daquele queijo. Então, a gente fechava a porta para manter aquilo lá aquecido. Depois que a gente preparava o queijo, eu pegava aquele soro, e eu era o responsável por isso, por fazer o processo do soro, ia ser o fermento para usar no queijo do dia seguinte. Super preciso. Adequado para usar isso. No dia seguinte a gente ia medir a acidez desse fermento para saber se ele estava legal e quanto daquele fermento. Se está mais ácido, eu preciso usar menos. Se está menos ácido, eu preciso usar mais. Então tem tudo isso na tecnologia ancestral do queijo, né? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu fiquei uns 2 anos trabalhando sem pH-metro. pH-metro é um instrumento que mede Mede pH. o pH do meio, né? Sim. 7. E daí que eu, depois de 2 anos, falei, não, vamos comprar um pH-metro para a gente ter um pouco mais de controle aqui do nosso processo. E o pH-metro vai me dizer se eu preciso abrir ou fechar a porta. Perfeito. Que era o que eles faziam lá, Perfeito. nas nossas condições de clima do Brasil. Lembrando que você tem queijo no verão e queijo no inverno. São queijos que vão passar por processos fermentativos diferentes. Então, Até mesmo no Brasil? até mesmo no Brasil. Por exemplo, agora aqui, dá pra gente até ver, eu tenho estação meteorológica no meu celular, então agora deve estar 16 graus aqui. Então é isso, de noite, no verão, 20, 22 graus. No inverno, hoje amanheceu 13 graus. Não, Muda completamente. é absurdo. Até a vaca, o comportamento da vaca no curral, você já consegue dizer para nós o que está acontecendo. Eu fiquei espantado com isso. É absurdo. Ele tem um conhecimento de todos os sons que acontecem aqui. Ele tem esse conhecimento. Produtos novos. Não? Quer dizer assim, eu não posso dizer que para 2025 você tem algum lançamento. Talvez tenha, se a gente perceber que tem Mas é necessidade. com a dinâmica, é igual o doce de leite ou o sorvete de doce de leite. É uma dinâmica. Por exemplo, de novo, com essa experiência dos queijos na Europa, né? Eles faziam um queijo só. Ah, ok. Sim, Um produtor, um queijo. Quer dizer, então Não, nesse caso você já uma está... região, Um queijo.
Então você já está inflacionado já, Essa é a Érico. vantagem também de quem está começando ou não tem tanta essa tradição específica, né? Você pode ousar, A você gente pode, tá livre. você tem mais liberdade Você para como um poder produtor, fazer. você como um produtor pequeno, já não está com uma produção tão pequena, então. A nossa produção, nosso volume de produção é pequeno. A gente processa 450 litros por dia. E a gente, Mais ou menos o que se processava lá, na mais ou menos que Europa. eu processava lá. 450 litros dia. E a gente tem bastante gente para processar esses 450. Voltando aí na tecnologia. Por que eu fui visitar a família que eu trabalhei na Alemanha e na Suíça? Saudade e... Saudade. Eu não tinha voltado, porque na época que eu morava em Munique, pelo trabalho, eu não estava tão interessado, tão focado, né? Porque depois eu fui tive as experiências, aí foi uma explosão na minha cabeça, né? Só que eu era aprendiz, eu falo que eu era como uma esponja, né? Então eu absorvia tudo que eu aprendi. E agora não, agora eu voltei com uma cabeça de engenheiro, Empresário. como empresário. Então eu fui visitar eles, porque a gente vai montar uma nova queijaria aqui. Deu para trocar figurinhas agora? É? Foi muito Começou num legal. outro nível. Muito legal. Consegui levar os queijos que a gente faz para eles. Fantástico. E é fantástico, assim, né? Ver o feedback, a percepção que eles têm do que eu faço aqui, o orgulho que eles sentem por terem participado disso. E agora, no começo, a gente formou uma casa antiga para virar queijaria, para virar a produção. Isso tem vários problemas de eficiência, de processo, né? Então agora, até foi bom não ter montado uma queijaria no começo, porque eu não sabia, Você eu não tinha essa não ia ter ideia. expertise, Não né? ia ter Ideia. expertise. E agora eu fiz para montar uma queijaria nova do zero, que tenha um processo eficiente, que a gente consiga processar. Então quem faz? A gente tem 2 tanques de 300 litros cada, né? Então se a gente tem uma pessoa trabalhando num tanque de 300, é o mesmo trabalho para um tanque de 600 litros, né? Uhum. Então a gente consegue ter alguns ganhos para a gente conseguir produzir um pouquinho mais, quase com a mesma equipe, né? Bem, você olha muito para fora, mas eu tenho certeza que você deve ter algumas referências também aqui no Brasil. Como é que são suas referências aqui, não sei, Serra da Canastra, os queijos de Minas, ou até mesmo aqui do interior de São Paulo, que eu já provei queijos fantásticos por aqui. Se bem que alguns queijos que eu provei aqui, eu não provei nem na Serra da Canastra, eu não provei Mas nem. é diferente por causa do terroir, não tem. É o terroir. É isso mesmo. Aqui, né? Então, só aproveitando aqui o gancho, a gente tem aqui em São Paulo a gente tem um projeto que é o mapa do Mapa. Caminho do Queijo Artesanal Paulista. São 17 queijarias aqui no estado de São Paulo. Claro que tem muito mais, né? Sim. Mas essas 17 se uniram e formaram um caminho, né? Você está nesse caminho. Eu estou nesse caminho, nesse mapa aqui. Fantástico. Dá para ir pelo site e tudo mais, né? Mas cada uma dessas queijarias tem um projeto próprio e queijos próprios. Que você não encontra em nenhum outro lugar. Você não encontra em outro lugar. Fantástico. E assim, eu não quero copiar um queijo de outra pessoa e nem quero que a outra pessoa copie o meu Você queijo. quer Eu quero... produzir um queijo para Pra a sua sua identidade. necessidade, exato, como foi o caso do café da manhã. O queijo que você produziu para o seu café da manhã. Foi fantástico. Ontem a gente estava aqui com uma gravação de uma receita, que talvez a gente lance. 2025? Para agora, já no Pra frio. agora. Vamos ver. Estamos no Sandbox, né? Então, dando essa receita, né, teve essa gravação, eu falei, não, aqui a gente usou quina, piá e sol, mas quando você estiver fazendo em casa, você tenta procurar quem que é o produtor no seu entorno que produza queijos, algumas suaves, algumas quentes, que você possa usar nessa receita. Então, assim, a gente fala muito do consumo local. Então, olhar quem produz no seu entorno alguma coisa que você queira e comprar daquele cara lá, né? Faz todo Sim, que é prestigiar, mas também, né, ter um pouco de DNA, né? DNA do seu local. A gente tem mercado aqui, né? Eu falo que tem um raio de 100 quilômetros no nosso entorno. Outro dia eu fiz a conta, deu 29 milhões de pessoas. Tá. Você pega São Paulo, Sorocaba, Itu, Campinas, né? Que a gente Campinas também São Paulo, pega tudo, né? Tem uns 29 milhões de pessoas.
é metade da população da França. Imagina, eu processo 450 litros de leite. Em 100 km apenas. 100 km. Então, assim, tem mercado para todo mundo, sabe? Então, quando a gente tem um negócio assim, com um conceito forte, com uma identidade forte, a gente quer atender esse nosso entorno aqui, a gente quer atender essas pessoas. E provavelmente você pegar outra região de Ribeirão Preto, né? Você pegar um raio, também tem produtores legais, né? Inclusive tem aqui no mapa, né? Por exemplo, chama Caixa Sim. dos Coqueiros. A cidade tem uma queijeiras lá que chama Terra Límpida. A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Seria para o final. O brasileiro, ele ainda não aprendeu a consumir queijo? Mas é isso. Se todo mundo quisesse queijo, eu não ia dar conta, né? Mas nós não somos grandes consumidores de queijo como os Ainda. franceses. Ainda não. Ainda. Mas é uma questão de quê? De hábito? O queijo, como o vinho, né? Eu acho que, pelo menos para mim, o exemplo mais claro é o vinho que começou-se a beber vinho e desenvolver o mercado brasileiro há 20 anos. Exato. Ou até menos. Acho que até menos. 20 anos. Vamos falar que começou há 20 anos. 20 anos. Tá a bom. cerveja, 10 anos. Perfeito. Foi um pouco depois a onda. Onde que você comprava pão há 10 anos? Não tinha. Então o pão começou há 5 anos. O pão artesanal não. O pão artesanal começou há 5 anos, exato. Então estamos num processo. E assim, o que acontece? Padarias artesanais. Você precisa ter a padaria, você precisa ter a indústria de equipamentos para padaria, você precisa ter a indústria de embalagens para padaria, para queijo, você precisa ter a indústria de logística que vai conseguir entregar. Não, eu queria uma tonelada. Não quero uma tonelada de farinha, eu quero 2 sacos de 25 quilos, né? Atenção para esse... Não existe nem insumos para esse tipo de produção, para esse tipo então, de tudo vai acontecendo. Mas Eles é a mesma coisa. Mas deixa isso mesmo. Eu falo que tudo se equilibra. É bom que tenha muita gente que não gosta de queijo, porque aí sobra mais pra mim, entendeu? E pelo menos o preço também não vai inflacionar. É a mesma coisa que eu falo do tanto que eu gosto de carne, é a mesma coisa que eu falo pros veganos. É bom que tenha muito vegano, porque aí eu posso consumir um pouco mais de carne e tudo fica equilibrado. Essa é a beleza. Com queijo é a mesma coisa. Esse é um mercado em desenvolvimento. Depressa, né? Estamos caminhando aí no mercado, estamos bem no mercado, né? Eu sei que eu sou Sim, você é um player, sei lá como chama. missionário desse mercado. Um visionário. Um visionário. A gente sempre comenta da curva de adoção, talvez a curva de adoção do queijo, né? No começo visionário, depois os early adopters, depois os late adopters, e aí vem o long tail lá para baixo. Eu aposto que pelo menos para a região, talvez para esse terroir, você é sim um visionário. Agora, existe... ok, você fez uma transição muito bonita pelo propósito, né, de não se conformar com o tradicional e saiu da tecnologia e veio para ser um produtor rural. Existe, ainda assim, de uma forma ou de outra, existe trabalho sem tecnologia? Existe, mas é muito mais difícil, né? Assim, se você entender o que está fazendo, entender o que está por trás do que está fazendo, você é muito mais eficiente. Vou dar outro exemplo aqui. O pasto. Então, quando você vê uma vaca no pasto, né? Uma vaca no pasto, né? Você não tem muito raciocínio por trás. Não tem tecnologia, claro a impressão. Não, a impressão que não tem tecnologia. Claro que tem. E isso, por exemplo, sei lá, a gente pode começar pelo solo. Se o solo está produzindo alguma coisa e a vaca está colhendo essa alguma coisa, não existe mágica. Tem que repor esse nutriente que está sendo usado, consumido. Então é isso, você precisa devolver, você precisa adubar o pasto. Outra coisa super bonita de falar é que cada capim tem um valor nutricional. Então você escolhe o tipo de capim, você vai escolher o valor nutricional que esse capim vai ter potencialmente. Isso você está considerando aqui. Sim. Potencialmente por quê? Se esse capim tiver adubação, água e insolação suficiente. E daí, você sabe o valor nutricional do capim pela altura dele. Se ele está muito baixinho, ele pode ser até rico em valor nutricional, mas ele é pobre em quantidade, em massa total.
Se ele tá alto, já começa com fibra e perde a proteína que está naquele capim. Então, você tem a altura certa para o pastejo. Tem métodos de corrigir, métodos da vaca, de você garantir que a vaca vá pastar ele quando ele estiver na altura Na certa. altura correta. Por exemplo, dividindo o pasto em espaços. A gente chama isso de piquetes. Uhum. Então aqui, a gente tem, nessa área que a gente está olhando aqui, a gente tem 2 módulos. Um módulo com capim, outro módulo com outro capim. O módulo de baixo, ele está plantado num capim que chama giz. E esse capim tem um ciclo de crescimento de 18 dias. Então o que eu faço? Eu divido esse módulo em 18 áreas. A vaca vai comendo Uma área da cada... uma área por dia. Quando chegou na 18ª, a primeira já está no ponto ótimo de consumo. Então tem um monte de coisa por trás. Um monte de coisa por trás. E se você entende isso, fica muito mais fácil tomar a decisão e fica mais eficiente, mais barato, né? De novo, a vaca lá tem tecnologia. Tem tecnologia. E isso é interessante falar, porque a gente participa de um programa da Embrapa que chama Balde Cheio, que é um programa de transferência de conhecimento. E é muito simples para uma pessoa, não é difícil fazer essa divisão. Você precisa saber que precisa fazer essa divisão. Então, com pouco investimento, com pouco recurso, só entendendo como isso funciona, você consegue otimizar a sua produção de leite, né? Sua lotação animal por hectare, sabendo essa tecnologia, né? Básica. Você fez uma analogia que a gente sempre deixa claro para todo mundo, que em relação à adoção ou não de uma certa tecnologia de inteligência artificial, né? Vou adotar ou não vou adotar a inteligência artificial? E a provocação que eu sempre faço é justamente essa, a pergunta na verdade você quer fazer melhor? Você quer fazer mais? Você quer ser melhor naquilo que você faz? Ou até você quer, talvez, liberar mais tempo seu para conseguir fazer coisas de maior valor agregado? Ou seja, mesmo você fazendo a transição de uma empresa de implantação de SAP, produto altamente tecnológico, para um trabalho de inclusive, não tem como você sair da tecnologia se você quiser fazer mais, se tiver fazer melhor, e você ser melhor naquilo que você faz. Não tem como, eu acho que é mais filosófica mesmo. Eu quero fazer melhor ou não quero fazer melhor? Não, eu quero adotar a tecnologia ou eu não quero adotar a tecnologia? Bom, é isso, a gente tem... Faz muito sentido usar a tecnologia, né? Não faz sentido você não usar o que já foi descoberto. E aqui no caso do pasto, claro que eu fui aprendendo tudo, mas vem um técnico que ajuda a gente, né? Isso que a gente tem, mas sempre parado perto do ganho que a gente tem, né? É o que ele falou, que eu quero fazer mais. E de uma ponta a outra. A gente está falando de usar a tecnologia desde o pasto até o meio de comunicação. Você usar a mídia social tão bem quanto você usa para conseguir se comunicar com o cliente final. Então, não tem como. A tecnologia, se você quiser fazer melhor, fazer bem algo, ela vai estar intrínseca nisso o tempo todo. É como se você não quisesse usar uma roda para facilitar o transporte. Não, simplesmente não faz sentido. Exato. Você tem a roda, né? Você é um visionário. Não é bem assim que funciona sempre, né? Agora, por fim, o que mais me surpreendeu e eu gostei muito de ver é exatamente a questão de, desde sempre, o que te motiva a andar é a vontade de inovar, de conhecer, de testar, de ter liberdade para ousar, de fazer coisas novas, testar coisas novas, né? Isso ficou claro desde a transição do trabalho até vamos testar um pão de queijo um pouquinho diferente. Então, nitidamente, a vontade pela inovação é o que motiva essa transição, né? Bom, o que eu posso comentar? É gostoso, né? É gostoso você fazer as coisas, você vê que você consegue fazer uma coisa bem feita, você consegue desenvolver sabores legais, você consegue dar para as pessoas experimentarem, nossa, que delícia, né? Que bom, né? Nossa, que você faz aqui, que lugar legal. E é gostoso, isso motiva, isso dá gás para a gente continuar trabalhando, continuar desenvolvendo, né? Se não outros produtos, os meus produtos mais bem feitos. Mais bem feitos. Apesar do uso da palavra quase muito gastada já,
É uma experiência. Você tem dado experiência para nós. Tá? Obrigado. Muito bom, Hélio. Obrigado. De nada, É foi um isso? prazer.